3, 2, 1, vai! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, A Construção do Futuro. Eu sou o Thiago da Steel Glass e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Light Steel Frame para investidores. É isso mesmo. Se você quer conhecer um pouquinho mais, saber onde aplicar esse produto, onde ele tem a melhor performance, as melhores rentabilidades, esse vídeo é para você. Mas antes da gente começar a falar sobre investimentos, mais um pouco sobre Steel Frame, eu já peço para que vocês que ainda não são inscritos, que já se inscrevam aqui no nosso canal e aproveite e já mantenha o sininho aí ativo para que você continue recebendo conteúdos como esse, tá bom? E mais importante, né? Já deixa aqui também o seu like. Bom, vamos lá, vamos começar tentando desenhar um panorama para a gente manter uma sequência aqui. O investimento, né, os investidores, na verdade, aqui no Brasil, sempre utilizaram aí a construção civil como um dos seus produtos, né, de aporte, seja construção de casas, seja participação de negócios de fundos imobiliários, seja compra de terrenos, compra de lotes e por aí vai. A grande diferença que vem acontecendo agora com a utilização do steel frame, que principalmente a gente vê em outros países, é que com o steel frame isso tende a mudar, tá? Tende a mudar um pouco. O investidor, ele já comprava esse tipo de produto, porém, quando se fala em investimento em construção, a alvenaria ela não pode ser considerada um produto muito sólido. Haja visto que quando a gente fala de investimento em alvenaria, quando a gente fala de qualquer tipo de investimento, nós estamos falando de 3 pilares principais. Nós estamos falando que a gente precisa de custo, né? Um preço bem definido para ser considerado na questão do custo. Nós precisamos de um bom estabelecimento de prazos e principalmente preço de venda. Quando a gente fala da alvenaria, o preço de venda a gente até que tem relativamente bem, né? Porque o preço de venda geralmente é o preço da praça, é o preço da região por metro quadrado, né? Nós sabemos que nos jardins o preço é mais ou menos X, assim como na Zona Leste o preço é mais ou menos Y e por aí vai, né? Quando a gente fala de steel frame, esses 3 itens eles são muito bem estabelecidos, diferente da alvenaria, que você não tem uma boa relação de custo e você dificilmente vai acertar também o prazo, tá? Quando a gente fala de steel frame, nós estamos falando de um pacote. Então, como todos já devem estar acompanhando nosso canal, todo mundo que chegou até aqui provavelmente já deve ter acompanhado um pouquinho sobre Light Steel Frame, sabe que é um processo muito modernizado e muito industrializado, tá? O fato da industrialização estar acontecendo com tanta força no sistema de construção a seco, ele traz para nós esses processos mais bem determinados, o que traz o prazo para a página do investidor e principalmente a industrialização traz a certeza do gasto. Se você tiver a certeza do gasto, um bom processo que não vai gerar um custo extra, né, na execução da obra. E aí o preço de venda, a negociação é sempre muito parecida com o que já acontece com qualquer outro ativo, tá? É muito questão de oferta, de procura, de região, de oportunidade e por aí vai. Então isso foge um pouco das nossas mãos. Mas deu para entender um pouco do porquê que o steel frame se apresenta como um ótimo produto? E mais uma curiosidade. A construção, ela já é do investidor, ela já faz parte desse perfil do investidor, porque aqui no Brasil nós temos um número que aproximadamente 80% das pessoas que investem no país, elas já trabalham com construção, sendo o seu primeiro ou o seu segundo business, o seu segundo negócio, olha só. Então as pessoas, mesmo com esse problema todo que nós estamos dizendo aqui que a alvenaria oferece nos custos e no prazo, não é nenhuma novidade, né? Mão de obra muito difícil, né? Os custos hoje muito em função dos desperdícios acabam ficando altíssimos e mesmo assim ela é fruto de boa parte dos investimentos das pessoas que têm algum bem, querem fazer algum aporte, elas sempre acabam considerando aí esses produtos. Muito legal, né? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, vamos olhar comigo, um vídeo
quando a gente começa a falar de construção de light steel frame. Por que que é muito legal eu mostrar para vocês, por que que é bacana mostrar para vocês como que funciona a principal diferença da estrutura de uma edificação de light steel frame com relação à alvenaria. Olha comigo esse vídeo aqui, ó. Tá vendo toda essa estrutura montada com esses perfis, né, com esses painéis coloridos? Olha que bacana. Os painéis com esses perfis verticais, eles são divididos por cores, né? Muito bacana, diferente da alvenaria, que nós temos as vigas que recebem os pesos e transformam isso num peso dividido nas colunas. Aqui todos esses perfis recebem a carga e distribuem o peso uniformemente. E você pode caminhar aí, ó, por dentro da obra e ver ali uma série de potenciais problemas futuros, questão de onde você vai passar a infraestrutura e como isso pode ajudar, né, aqui numa obra, né? Você pode passear aqui na obra junto do seu montador. Olha que bacana. Então, quando a gente tem esse tipo de detalhamento, que é a parte estrutural, vocês entendendo que a estrutura do light steel frame, ela vem nesse perfil, que cada montante desse, que cada perfil desse da obra, ele vem numerado, ele vem etiquetado, e nós só temos o trabalho de montar os painéis e aí, claro, com toda a expertise, fazer os contraventamentos, fazer o travamento da estrutura, ter todo o cuidado para fazer a cobertura, o telhado, as calhas, as pingadeiras e por aí vai, para que isso não tenha também lá no futuro, isso não cause nenhum problema lá no futuro de infiltração. Então você tem esse nível de detalhamento, então você sabe exatamente a quantidade de material que você vai gastar. Claro, quando você roda um projeto como esse, você acaba tendo toda a questão do peso da obra, consequentemente os espaços, os outros materiais você compra por metro quadrado, você consegue calcular, então você consegue uma lista muito fiel ao que acontece, né, na edificação, na obra de você fazer a execução da mão de obra. Bacana, né? Muito legal. Muito fácil de você acertar, ou posso dizer até que você consegue quantificar melhor o seu desperdício, os seus problemas de obra. Outro ponto que nós temos que levar em consideração também são principalmente o padrão da obra, né? Quando você fala de investimento, você precisa escolher a melhor localização e o melhor produto. E aonde o steel frame se diferencia? Bom, o steel frame ele se diferencia principalmente do alto padrão até o padrão mais baixo, ali o que seria Minha Casa Minha Vida hoje aqui no Brasil, né? O que acontece quando nós fazemos uma casa de um padrão muito baixo? Nós precisamos de um volume de mão de obra muito superior ao que acontece no steel frame. E nós hoje, para ter esse volume de mão de obra necessário para fazer essas edificações de baixo padrão, nós estamos falando de um país que está iniciando. Então nós não temos a disponibilidade de tanta mão de obra assim. Nós precisamos treinar elas, né? Para fazer o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eles gostam até de usar um termo, não, eu gosto de um termo lá nos Estados Unidos que você põe porco e sai linguiça. Eles gostam de produção, algo mais focado na velocidade e nos processos. Aqui no Brasil, talvez a gente tenha isso. E talvez também a gente se aproxime mais do wood frame, que é um produto um pouco mais barato, com uma boa relação custo-benefício também, testado e aprovado, né, nos Estados Unidos, nas regiões, como são as regiões do Brasil, que não sofre os intempéries aí de terremoto, de furacão e nada lá. Eles usam isso, inclusive, em regiões muito mais severas com relação às variações da natureza. Imagina aqui no Brasil que nós não temos nada disso, cairia muito bem para você baixar o custo e tudo mais. Mas eu acredito que aí é uma opinião, né, de alguém que acompanha esse mercado, mas não sou talvez uma pessoa mais indicada para falar o que vai, eu não tenho uma bola de cristal, mas eu gostaria de passar para vocês que eu acho que vai mais alguns anos para a gente conseguir uma escala de uma maneira adequada. Porém, quando nós falamos de altíssimo padrão, quando nós falamos de uma qualidade acima do que é o médio, acima do que é o normal, nós estamos falando que o steel frame vai encaixando cada vez mais. Ou seja, de cima para baixo, o steel frame tem uma variação muito boa, tá? Uma variação muito boa para positivo. Quanto mais alto o padrão, mais econômico fica a nossa obra frente ao nosso principal competidor, podendo chegar até 40% mais barato do que a alvenaria. Muito legal, né? Começamos a falar de investidor, começamos a falar de benefício, né? Começamos a falar de algumas coisas que chamam a atenção. E outras coisas também que eu gosto de fazer. Aqui nós temos, por exemplo, um sistema de incorporação, onde nós
Temos aqui um grupo de empresários, um grupo de investidores que também investem na construção para você vender posteriormente. Num sistema de cotas, você compra uma cota, uma fração de uma edificação, e a ideia é que a gente tenha um certo volume, mas que principalmente a gente entre numa edificação e saia dela com uma equipe maior. Você entra com uma equipe e sai com 2 ou 3 equipes, o que serve para que você consiga ir escalando esse negócio, tá? Então nós aqui formamos a mão de obra na nossa academia, como vocês devem estar acompanhando. Nós temos a Academia Construção do Futuro, um dos produtos dela é esse canal no YouTube, mas o principal foco dela é formar novos montadores, tá? Para que a gente possa ir suportando esse crescimento de mercado, tá? Então, se você, por exemplo, quer entrar nesse mercado, mas você não tem a equipe, você ainda não tem uma construtora estabelecida no sistema de construção a seco no Light Steel Frame, e você quer participar, quer se aprofundar nisso, você pode entrar com a gente aqui na Steel Glass, e acho que, acredito eu que tem outras empresas também, outros grupos de investidores também, que fazem esse tipo de trabalho, e você pode sim entrar e colocar suas equipes, colocar o seu pessoal para aprender junto da gente, tá? Quando a gente fala de construir para vender, qual que é o melhor benefício disso? Bom, quando a gente olha para um terreno, a gente faz um trabalho aqui a 4, 5 mãos, a gente fala tanto com o engenheiro, a gente fala com o arquiteto, a gente fala com o encarregado de obra, a gente fala com o projetista estrutural, nós juntamos a viabilidade do nosso terreno para um melhor produto que pode ser construído ali. Tá? E a gente olha sempre o que o mercado está consumindo, então a gente sempre olha o que está faltando na cidade. Claro, vocês devem conhecer Sorocaba, vocês sabem que está em franco crescimento, é uma cidade que ela está em expansão, né? Então a gente aqui precisa de muitas coisas, mas a gente vai sempre primordialmente olhar lá para o que dizem as imobiliárias, os corretores, a gente faz um trabalho junto deles e depois, olhando o terreno, a gente encaixa o melhor produto em relação a custo-benefício, tá? Então, quando a gente fala para investidores, você não tem ali o sonho, você não tem os desejos, você não tem as alterações que realmente elas impactam e impactam muito no custo de uma edificação, tá? Diferente até do que acontece, essa é uma das principais diferenças com relação à alvenaria. Alvenaria, o processo da obra como um todo, ele é tão estendido, ele é tão extenso, que às vezes você fazer uma ou outra alteração ao longo do processo muda muito pouco, né? O desperdício já é tão alto, né? Você tem tantas caçambas envolvidas num processo como esse, que você mudar uma coisa ou outra coisa, pouco vai interferir na sua obra. Quando você está fazendo uma construção num sistema qualquer industrializado, você fala de material e mão de obra em kits, em porções. Como que você vai ter desperdício se você recebeu exatamente a quantidade que você precisa para chegar até o final da obra? Alguma coisa aconteceu se esse material não estiver aplicado no lugar correto, de maneira correta. Tá legal? Então, de maneira geral, de maneira simplista, nós podemos dizer que o steel frame é óbvio que é um bom produto para investidor, principalmente quando você utiliza as premissas corretas. Qual é o melhor produto para aquele terreno? Qual é o melhor produto para aquela região como um todo? Se você não quer, às vezes, hoje nós sabemos que o custo de uma edificação é relativamente alto, né? Mas sabendo que no alto padrão, o produto que nós temos, ele fica com uma relação custo-benefício muito superior. O custo de 1 metro quadrado de uma edificação que se aproxima a 10 mil reais o metro quadrado, numa edificação, por exemplo, em Light Steel Frame, você vai ter um custo aproximadamente de 5, 6 mil reais como terreno, tá? Dependendo ali do terreno, mas vamos falar só de edificação, preço de venda de 10 mil reais, preço total ali de uma edificação como a nossa aqui, a gente não quer passar muito, não quer nem chegar a 5 mil reais, tá? Então, para a gente ter uma boa margem de negociação ali na venda, tá? Até porque quando você vai vender também, já teve toda essa questão de inflação ali na região, nos terrenos e tudo mais, a gente tem que tirar proveito disso. E aí, tomara que você consiga fazer isso, e se não for junto da gente, fazer sozinho, nós estamos aqui, a Steel Glass está aqui para poder também auxiliá-los, tá legal? E se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você ajude no crescimento desse canal, que você nos auxilie aí, mais uma vez, solicitando que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe o sininho ativado e principalmente já deixa aqui o seu like, tá legal? Obrigado, gente, um abraço!